E aí, galerinha, aí meu aluno do extensivo, minha aluna do extensivo, meu aluno do terceirão, minha aluna do terceirão, todos vocês, grande a saudade, mas continuamos no nosso ritmo aqui, né? Bom, esta aula, galerinha, ela trata de gametogênese animal, ou seja, processo de origem dos gametas. Ela envolve também a citologia, óbvio, né, porque fala de processo e a meiose, mas também envolve reprodução animal, ok? Ela está aqui justamente porque ela vem logo após a meiose, porque aí o aluno não precisa ficar relembrando a meiose. Ele acabou de ver a aula de meiose e aí ele entende o processo de origem dos gametas, ok? Então vamos lá, PV1000, módulo 34, PV500, módulo 19, ok? Então, galerinha, funciona assim. A primeira coisa aqui, deixa só eu reduzir um pouquinho a minha aparição, né? Para não atrapalhar. Quando a gente fala então de gametogênese, a gente está falando do processo. Opa! Deixa eu separar minha canetinha aqui. A gente está falando do processo de gameta, né? Gameta, lembra, a palavra significa casamento, gamos, né? E gênese, origem. Então, origem dos gametas. Quando a gente fala da gametogênese específica masculina, estamos falando da espermatogênese. Onde ela ocorre? A produção dos espermatozoides ocorre nos testículos, que são as gônadas do macho, ok? Já a gametogênese feminina é a ovulogênese. Tem outros nomes também, pode ser chamado de ovogênese, oogênese, e ela vai ocorrer dentro dos ovários, né? É só curiosidade, testículo é a palavra que vem de testemunha. É meio esquisito, né? É que ele está ali, ele está testemunhando o ato sexual, perfeito? Já ovários, a palavra deriva de produtor de ovos, perfeito? Então vamos lá, vamos especificar a espermatogênese. Ela vai ocorrer aqui, ó. Então aqui você está vendo o escroto, tá? Ali dentro o testículo, aí cortado, isolado. Aqui, canal deferente, depois você vai ver isso no sistema reprodutor masculino, epidídimo, e ali o testículo cortado. Ui, até me arrepia. Olha lá, aqui dentro existem essas lacunas, ó, como se fossem lojas, né? Locais, cavidades, preenchidas por um sistema tubular. São os túbulos ou canais seminíferos, tá? Então aqui é um corte de um canal seminífero, tá? Então foi pego um canalzinho cortado, corte transversal. Essas células que estão em volta, em torno dos túbulos, são as intersticiais, ou também chamadas de células de Leydig. Elas produzem o hormônio testosterona, que vai cair na corrente sanguínea, então não tem nada a ver com a via espermática ou via de produção e passagem de espermatozoides, porque isso ocorre dentro dos túbulos. Então aqui dentro nós temos as células originais, células mãe, que vão originar os espermatozoides, e também temos uma célula diferenciada aqui, chamada célula de Sartori, que vai produzir nutriente para o espermatozoide enquanto ele está ali no tubo. Vamos ao processo em si, porque mais detalhes desse, todo esse sistema você vai ter na parte referente à anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino. Então, olha só. O que é importante entender? Existe uma primeira fase, né, o início ainda na vida intrauterina, só que se prolonga por praticamente toda a vida do homem. Que fase é essa? É a chamada fase de multiplicação ou de proliferação, ou proliferativa. É uma fase que garante a manutenção da produção das células primordiais, que irão originar os espermatozoides. Essas células são chamadas de espermatogônias. Então, as células germinativas são células que se mantêm como células tronco mesmo da reprodução, elas se mantêm em constante multiplicação. E aí, cuidado, essa fase é uma fase onde só ocorrem mitoses. E ela vai se estendendo pela vida inteira desse homem. Menino, embrião, menino, homem, ok? Então, uma fase que vai se multiplicando, e aí, presta bem atenção agora, só a partir da puberdade, quando então você tem uma mudança de níveis hormonais, aumento de testosterona, e consequentemente, aumento de um hormônio chamado FSH,
que é a mesma sigla para o hormônio feminino. E o nome vem da parte feminina, hormônio folículo estimulante. Só que lá nas mulheres é para estimular o início da maturação e produção de um gameta feminino. Aqui é de um masculino. Então, a partir da puberdade, essas células proliferativas, germinativas em constante mitose, começam a se diferenciar, a se preparar para formar espermatozoide. E aí elas são chamadas de espermatogônias. Como é que se sabe que é espermatogônia, Vila? Na verdade, porque é a célula que vai passar para um próximo estágio. Então, a célula exatamente anterior a esse estágio novo, que é o chamado período ou fase de crescimento, é a espermatogônia. Então ela vai crescer. Por que ela cresce, Vila? Porque ela vai aumentar a produção de proteínas citoplasmáticas, ela vai aumentar o quê? Vai dobrar o material genético, aquilo que nós vimos típico da interfase, né, para poder uma célula entrar em divisão. Ela ainda é 2N, tá? Isso só ocorre a partir da puberdade. O resultado é uma célula maior com o dobro de DNA. E aí nós vamos chamá-la de espermatócito primário ou cito 1. Esse espermatócito primário ou cito 1 agora vai entrar, só, repito, tudo isso aí, fase de crescimento para frente, só a partir da puberdade. Fase de multiplicação começa na vida intrauterina e se estende por boa parte da vida do homem, sempre produzindo mais células primordiais para virarem espermatogônia. Não esquece disso. Agora, essa parte, então, de início da produção do gameta, mesmo a partir da puberdade, que é quando surge o espermatócito primário. O espermatócito primário vai entrar, então, no que a gente chama de fase ou período de maturação. Ou seja, aqui vai ocorrer a meiose. Essa primeira parte, óbvio, você já aprendeu comigo na aula anterior, é a meiose 1. A meiose 1, ela é o quê? Reducional. Então, ela vai pegar o conjunto de cromossomos, vai pareá-los. Então, de 46 cromossomos, ela vai formar 23 pares de homólogos e vai reduzir 23 duplicados para uma célula e 23 duplicados para outra. Como essas células têm a metade do número de cromossomos da anterior, a gente chama de espermatócitos secundários ou cito 2. Cuidado agora. Essas duas células têm a metade do número de cromossomos da anterior, mas como os cromossomos estão duplicados, ela tem a mesma quantidade, não é o mesmo DNA, porque houve separação de pares, mas tem a mesma quantidade de DNA que a célula anterior tinha. Entendeu? Ó, ela dobrou, certo? Dobrou, cada cromossomo tem o dobro de DNA. Eram 46 duplicados. Ela pareou em 23 pares. Separou 23 pares de cromossomos. Mas como cada um está duplicado ainda, cada um tem 2 DNAs. Então, 46 tem a mesma quantidade que a anterior. Só que não pode. Você já viu comigo isso na meiose, né? Daí agora a sequência é a meiose 2. A meiose 2 bota agora eles em linha e separa as cromátides irmãs, efetivamente produzindo células N, verdadeiramente N, onde cada cromossomo agora só tem uma cromátide. Essas células já estão com a carga de um gameta, já tem a característica interna de um gameta, são as espermátides, as tides. Ó, então veja bem, eu tinha uma espermatogônia. Aí cresceu, virou cito 1. Agora, pela meiose 1, vão virar 2 cito 2. Ó, cito 2, lembra que são 2. Agora, cada cito 2 forma 2, portanto, 4 espermátides. Então, é 2, 4. Agora, não corre mais duplicação, já está pronto, mas não está bem pronto. Por quê? Porque a gente sabe que os espermatozoides, eles são móveis, principalmente no nosso caso, né? Eles têm que ter toda uma estrutura para motilidade em meio líquido, para poder ir de encontro ao gameta feminino que é passivo, né? E fecundá-lo. Então, o último estágio, presta bem atenção, é chamado de espermiogênese. Não vai confundir com o nome do processo todo. O processo todo é espermatogênese. Aqui a gente está falando só da espermiogênese. É onde ocorre a diferenciação de cada espermátide
em um espermatozoide. Então, o número é mantido, não tem mais multiplicação nenhuma. Então, eu terei 4 espermatozoides no final do processo. É muito importante você gravar que é uma gônia para 1 cito 1, 1 cito 1 para 2 cito 2, 2 cito 2 para 4 TIDs, 4 TIDs para 4 espermatozoides, porque aí você grava a sequência e sabe o que? Se ele te der, por exemplo, 100 espermatogônias, você vai fazer. Se são 100, aqui vai ser 100, aqui vai ser 200, aqui vai ser 400 e aqui vão ser 400. É só você ir multiplicando, tá? Se lá for 1.000, 1.000, 2.000, 4.000 e assim por diante. Se lá for 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 4 milhões. Entendeu? 1, 1, 2, 4, 4. 1, 1, 2, 4, 4. 1, 1, 2, 4, 4. Lembrando que o primeiro 1 tem que ser da gônia, tá? Cuidado aí. Bom, a gente sabe, pessoal, que a fase de multiplicação ela é longa, demorada, mas quando nós falamos do período de crescimento, ele é rápido, porque basicamente não se acumula muito nutriente, porque o espermatozoide tem maior finalidade de levar o material genético do pai e não nutrir nada. Então ele não vai acumular nutriente, ele não vai acumular uma grande massa, ele não vai ter vitelo, que é aquela palavrinha que você aprendeu com o Denis lá, ligado ao que tem dentro do óvulo, certo? Aqui não terá, porque ele tem que ser leve. Então a fase de crescimento é rápido, a fase de maturação também. O que é demorado e se estende por praticamente toda a vida do homem? Período de multiplicação. Então o homem pode ter a produção de gametas ao longo de boa parte da sua existência. Né? Então, isso não é interrompido pela idade em si. Tem homens com 70, 80 anos que ainda estão produzindo gametas, ok? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha na próxima tela. Ó, isso aqui é a espermiogênese. Ó. Então, complexo golgiense vai sofrer alteração, vai se fundir, vai virar a vesícula, que vai virar o capuz e vai virar o acrossomo. Né? Aqui as mitocôndrias em proliferação nessa célula vão se posicionando, vai surgindo então a peça intermediária, e aí o par de centríolos se organiza e cria a partir de um deles o feixe de fibras proteicas que vão criar o interior da cauda. E aí culmina com isso aqui, uma cabeça que tem aproximadamente 5 micrômetros, 1 micrômetro é a milésima parte do milímetro. Aqui está o material genético do pai, que é N, verdadeiramente N, porque lembra, sofreu a última meiose, né, meiose 2, o acrossomo, que tem enzimas para facilitar a fecundação, e aqui nós temos a peça intermediária, onde eu tenho as mitocôndrias, né, o par de centríolos. Aqui é como se fosse um motor que vai movimentar a hélice, que é, né, o flagelo. Perfeito? Peça final tem em torno de 5 micrômetros, a peça principal mais longa, 50 micrômetros. Então, se a gente somar, ó, 5, 5, 10, 50, 60, 65 micrômetros em média tem o espermatozoide de comprimento, ok? Perfeito? Tranquilo? Bom, qual é a diferença, então, para a parte feminina? Ela é grande. Se eu só tomar um golinho de café, você sabe que essa é a vantagem. Tá dando aula em casa, né? Que você aí também tem. Pode ficar de pijama, de pantufa, né? Nos dias mais frios, tranquilo. Então vamos lá. Olha só. Na ovulogênese, primeiro, o local, eu vou desenhar aqui, tá? Mas isso vocês vão ver melhor na parte do sistema reprodutor. Mas, ó, quando a gente corta um ovário, ok? Então, isso aqui é o corte de um ovário, perfeito? Aqui nós temos o epitélio de revestimento, aqui você vai ter tecido conjuntivo, e aqui dentro existem milhares do que nós chamamos de folículos primários ou primordiais. São bolsas, ó, se a gente for observar isso aqui, são bolsas celulares, saquinhos, que contém dentro, quando a menina nasce, contém dentro um gameta previamente formado. Então isso aqui é o chamado folículo primário. Já vou explicar como é que ele surge, tá? Aí, a partir da puberdade, por ação de um hormônio chamado FSH, folículo estimulante, esse hormônio age e provoca uma mudança desse folículo que vai entrar em maturação.
para produzir e liberar o gameta. Então isso tudo ocorre dentro dos folículos ovarianos, tá? Eu vou apagar e nós vamos ver esse processo acontecendo, portanto, ali. Vamos lá? Ó, então o que está acontecendo lá? Na chamada fase de multiplicação, deixa eu só pegar minha canetinha. Ó, na fase ou período de multiplicação ou proliferação, veja que o nome não mudou, tá? Isso nas mulheres é diferente de nós homens. Por quê, Vila? Porque isso ocorre em um único período da vida delas. Nós homens, lembra, durante toda a vida, desde a fase intrauterina, se estendendo ao longo da vida do homem, sempre produzindo espermatogônia, espermatogônia. Aqui não. Aqui vai até o 3º mês de gestação. Então ela era um embriãozinho e vai virar um feto. Então vai ali da fase de embrião a feto só. E ali ocorre uma fase intensa de multiplicação, criando essas células germinativas que vão virar as ovogônias. Perfeito? Só que tem um detalhe. De cada ovogônia, de cada 4 ovogônias surgidas, 3 tendem a degenerar. E só uma vai passar para o próximo estágio, que é o período de crescimento. Então, no nascimento, os ovários das meninas têm aproximadamente 400 mil células. Inicialmente foram produzidas em torno de 2 milhões de ovogônias nesse período, de 0 a 3 meses de vida intrauterina. Desses 2 milhões, só em torno de 400 mil é que irão adiante, pelo menos em parte do processo, tá? Que vão virar o tal ovócito primário. Só que o ovócito primário é o próximo estágio. É quando você tem, então, a fase de crescimento, que vai levar, também só ocorre durante a vida intrauterina. Então, esses 2 primeiros estágios, só durante a vida uterina, depois não tem mais. De cada 4 ovogônias, uma cresce, e cresce muito. Por quê, Vila? Porque vai acumular aquilo que vocês viram com o Denis, vitelo, nutriente. Então não há nutriente na mulher disponível para todas essas 400, esses 2 milhões, melhor dizendo, de ovogônias iniciais. Então somente 1/4 a 1/5 é que vai acumular esse nutriente, virando ovócito primário. Onde é que está esse ovócito primário? Está dentro daquele folículo que eu falei a vocês. E mais um detalhe, esse ovócito primário começa a meiose 1. Ele vai começar a meiose 1 e vai parar. Então, ele vai parar na prófase 1. Fica como se fosse congelado dentro daqueles folículos. Então, a menina nasce com aproximadamente 400 mil folículos primários, que contém no seu interior esses 400 mil ovócitos primários paralisados na prófase 1. Ela nasce e não tem nenhum tipo de atividade relacionado a essas células até atingir a puberdade. Mais importante, então isso aqui ficou para trás. Então até aqui, ó, até a fase de crescimento e o início da maturação, que é a prófase 1, só ocorreu e só ocorre durante a vida intrauterina. Depois só vai haver retomada do processo de maturação, ok? Então não acontece mais. Então são períodos considerados aqui, ó. A multiplicação ela é curta em relação à fase no homem, porque ela só ocorre durante 2 a 3 meses, o homem é durante toda a vida, mas o período de crescimento nas mulheres é muito longo, porque ele vai durar aí de 3 meses a 4, 5, até ela nascer. Então vai aí mais 4, 5, 6, 7 meses, aí ela nasce, portanto, então levou esse tempo todo para acumular vitelo. Fica bem grande, tanto é que fica com aproximadamente 200 micrômetros cada célula dessa. Perfeito? Ela não vai perder. O gameta em si não perde nutriente. A gente vai ver como isso acontece. Mas tem que haver divisão celular. Por quê? Porque você sabe que durante esse processo de crescimento, o DNA aqui dentro foi duplicado. Então tem que ter a meiose. Parou na prófase 1, certo? Olha o Darwin atrás, ó. Parou na prófase 1, perfeito? Agora, tudo paradinho, a partir da puberdade,
por ação daquele hormônio chamado FSH, os folículos vão despertar. Então a célula vai retomar, então vamos apagar aqui, a célula vai retomar o seu período ou fase de maturação, vai retomar a prófase 1. Então ela vai terminar a prófase 1, vai entrar em metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, só que com um detalhe. O material genético que tem aqui, ele está duplicado. E a meiose 1 tende a separar os pares de homólogos, certo? Fazer a redução. Então vai ser feita essa redução. Aqui e aqui você terá N e N. Só que vê o que acontece. Todo o material nutritivo, todo o vitelo que existia no ovócito primário vai parar apenas em uma das células. A outra célula que recebe material genético pela divisão não recebe nutriente. Portanto, é uma célula dita estéril, que não tem capacidade de desenvolver embrião. Nós vamos chamá-la de corpúsculo polar, tá? Ou glóbulo polar, ou alguns chamam até de polócito, porque ela vai ficar na lateralzinha, tá? Essa que tem material genético, ainda tendo que ter a segunda divisão meiótica como aquela, mas essa que tem nutriente, então essa é a viável. Essa aqui é a fértil. E essa que é a fértil é que nós iremos chamar de ovócito secundário. Ó. Era o primário, virou o secundário. Cuidado, o cálculo de célula não muda. A meiose 1 termina formando duas células. Eu tenho duas células, só que uma é fértil e a outra não. Agora tem que ocorrer a meiose 2. A meiose 2 vai começar e vai originar o óvulo, na verdade, tá? Vai originar um óvulo e vai originar mais um corpúsculo polar, porque a divisão do material genético mais o nutriente, mais uma vez, vai parar em uma só célula. Essa aqui é a fértil, essa é a viável. A outra é estéril, é mais um corpúsculo polar. Só que esse corpúsculo polar que está aqui, também por ter material genético duplicado, ele tem condições de sofrer a meiose 2. Só que ele só pode formar corpúsculo polar. Então eu terei 3 corpúsculos polares e apenas um óvulo originários daquele ovócito primário que estava lá dentro do folículo na hora em que a menina nasceu. Só que, repito, esse processo só teve continuidade a partir da puberdade e vai se estendendo ao longo da vida. Então, é um processo que a maturação ela é longa nas mulheres, ela é rápida nos homens. Detalhe importante, galera. Em termos, se eles cobrarem só a ovulogênese e querem saber quantidade, como ocorre, é isso aqui. Só que a gente sabe na prática que a mulher, quando expele do ovário, quando ela ovula, o que sai é esse ovócito secundário. Então, no momento da ovulação, 14º dia do ciclo, é ainda um ovócito secundário. E ele vai ser capturado pela tuba. É no momento que o espermatozoide começa a reação de fecundação que termina esse último estágio. Então, o último estágio de divisão para surgimento do óvulo ocorre na tuba uterina, já fora do ovário. Surge um corpúsculo polar ali ao lado, que depois degenera, e os outros dois podem continuar lá no ovário, essa última divisão, ou degenerar. Mas, tecnicamente, eles têm capacidade de sofrer mais uma divisão e só, porque aqui são todas células estéreis, inviáveis para fecundação, porque não tem nutriente para garantir as mitoses a partir da fecundação e o surgimento da célula ovo ou zigoto. Então, em termos de cálculo, eu tenho uma ovogônia. Uma ovogônia vai formar um ovócito primário. Só que agora, cuidado, esse ovócito primário só vai formar um ovócito secundário e aqui no caso, um glóbulo polar, 2 células. Agora, esse só pode formar um óvulo. E ao final são 3 corpúsculos polares. Lembra? Toda meiose, uma célula 2N forma 4 células N. Se eu somar os 3 corpúsculos polares com essa, me dá esse número, ok? E então, portanto, o princípio da meiose foi mantido.
Só que as fases, né, os períodos aí são diferenciados. Esse ovócito 2, quando ele sai do ovário, ele está na metáfase 2, tá, gente? E aí, repito, com o início da fecundação, do processo de fecundação pelo espermatozoide, é que ocorre o estímulo para que tenha-se a última divisão meiótica, para ele virar efetivamente o óvulo e poder, então, ser efetivamente fecundado, né? Núcleo verdadeiramente haploide da mãe se fundindo com o núcleo haploide do pai, que veio com o espermatozoide. Ok, você deve estar se perguntando, Vila, então como é que surgem gêmeos? Bom, se forem gêmeos univitelínicos, o ovo ou zigoto entrando em mitoses, depois ali no iniciozinho pode separar em mais blocos de células independentes. E esses blocos né, que você já viu lá, que são os blastômeros agrupados, é que vão dar continuidade aos embriões. Aí seriam gêmeos idênticos, que vieram de um único ovo ou zigoto de um mesmo material genético. Então isso ocorreu posterior. Perfeito? Mas no caso de gêmeos bivitelínicos ou fraternos, o que acontece é a mulher poliovula. Ela libera mais de um ovócito secundário para virar óvulo. Só que cuidado, nunca de um mesmo ovócito primário. Sempre cada ovócito primário só produz um ovócito secundário, um óvulo. O que acontece nesses casos é a mulher maturar mais de um folículo, desculpa ali, tá? Mais de um folículo no mesmo ciclo. Então, se ela maturou mais de um folículo até o final, normalmente é só um folículo que vai até o estágio de maturação para eliminar um ovócito secundário. Se ela maturar mais de um folículo, ela, portanto, vai liberar mais de um ovócito, que pode virar óvulo, tendo espermatozoide para isso. Então, ela pode formar, gestar mais de um filhote. Ok? Mais de um filhotinho, né? Nós também formamos filhotinhos. Perfeito, galerinha? Bom, aqui agora, vamos dar uma olhadinha nessa tabelinha que tem no material de vocês, que ela é muito legal. Então ela faz uma comparação, ó. Gametas por gônia, né? Se for ovulogênese, um gameta só por cada gônia. Um ovócito secundário que pode virar um óvulo só. Mas na parte masculina não, são 4, né? Porque não acumula nutriente, então pode sim cada célula originária da meiose final, né, na última meiose, ser efetivamente uma célula de fecundação, perfeito? Fase ou período de multiplicação, lembra aquele que vai originar as gônias, e nas mulheres é curto. Curto, Vila? Sim, só ocorre nos primeiros 3 meses de vida intrauterina. Só que é longo em nós homens, no macho, por quê? Porque começa na vida intrauterina, mas é mantido ao longo da vida do homem. Porque lembra, o homem vai produzir espermatozoides por boa parte da vida dele. Ele não tem aquela paralisação. E ele também não tem nada da meiose, ou seja, 1 e 2, referentes à fase de maturação durante a vida intrauterina. Ele só tem a multiplicação, tá? E a multiplicação cada vez gerando mais gônias. O crescimento e a maturação, que é meiose 1 e 2 de nós homens, só a partir da puberdade, mas se estende por toda a vida. Nas mulheres, o que acontece, lembra? Fase curta, por quê? Ela vai apenas multiplicar, gerar 2 milhões de células. Aí você lembra que acontece de cada 4, uma vai crescer. Então, o período ou fase de crescimento nas mulheres não é só a duplicação do material genético, é o acúmulo de vitelo. Então demora, é longo, vai durar aí do 3º mês até o 9º mês de vida intrauterina, até a fase em que ela vai nascer, né? Que ela vai ser parida. É estranho, né? Mas é parida, né? Vai ocorrer o parto. Nós, homens, ela é curtíssima e só a partir da puberdade. Aqui, foi na vida intrauterina, antes da puberdade. Aqui, não, só a partir da puberdade. E é curto, é bem rapidinho, porque não acumula nutriente, é só basicamente a duplicação do material genético e um pouquinho das proteínas do citoplasma para garantir a formação de 4 células. Não há necessidade de acumular nutriente, não tem vitelo no gameta masculino, então é curtinho, tá? Aí está aqui, ó, acumulação, acúmulo de vitelo tem nesse período de crescimento da ovulogênese e não tem na espermatogênese. Espermiogênese seria diferenciação? Não tem, porque o que surge? Ovócito secundário, que vai terminar a meiose 2 com o início da fecundação e vai virar óvulo.
É o término de uma maturação, é o término de uma meiose. Aqui não. Depois que terminou a meiose, lembra? Surgem 4 espermátides. Acabou a meiose, não tem mais divisão. Aí cada célula vai sofrer a diferenciação. Tudo lá dentro dos túbulos seminíferos, só a partir da puberdade. Então tem diferenciação celular aqui, tem espermiogênese. Ok? Então isso é importante para você gravar aí. Ok? Galerinha, essa aula vai passar um pouquinho dos 30 minutinhos, porque o material de vocês cita a fecundação. Não é muito objetivo aqui a gente tratar isso, porque você já viu lá na parte de embriologia e vai ver depois o sistema reprodutor. Mas o que eu quero é diferenciar o seguinte: nos animais a fecundação pode ocorrer no corpo da fêmea, aí a fecundação interna, né? Ou no meio ambiente, aí a fecundação externa. No corpo da fêmea existem líquidos, existem soluções líquidas dentro do útero e dentro das tubas. Então ele consegue se deslocar, o espermatozoide tem que se mover em meio líquido por causa do batimento flagelar. No meio externo, para que isso aconteça, tem que ter água. Então, ou é em meio aquático ou em locais que tenha água acumulada, por exemplo, algumas rãs, chamado carrasquinhos, rãs arborícolas que vivem em árvore, geralmente a fêmea coloca os seus óvulos no acúmulo de água numa folha. O macho vem e coloca o espermatozoide, o sêmen. A fecundação ocorre e começa o desenvolvimento embrionário ali. Normalmente essa folha fica em cima de uma poça, ou de um lago, ou de um bracinho de lago. E aí os óvulos que viraram um ovo, com o peso, escorrem e caem na água para terminar o desenvolvimento. Porque eles têm fecundação externa, desenvolvimento externo. Ok? Bom, aqui o texto que está falando de reação, tudo, eu vou comentar aqui, ó. Na fecundação, né? Nós temos, vamos falar então da espécie humana, que é bem característico. Os espermatozoides vão chegar aqui, galerinha, ó. Então, aqui é o ponto, basicamente, onde ocorre a fecundação, a fertilização-fecundação, que é o chamado terço distal da tuba uterina. Ocorrendo a fecundação, o ovócito surge, né, vira óvulo, ele vai chegar aqui como ovócito secundário, pelo início da penetração dos espermatozoides vai virar óvulo, ocorre então a entrada do material genético masculino, fecundou, virou ovo zigoto, e aí começa o desenvolvimento embrionário, ó. Você viu com o Denis, ó, na tuba uterina, chegando ao final da tuba é a mórula, mais ou menos com 4 dias após a fecundação. Essa mórula invade o interior uterino e vai se implantar na região endometrial como blastocisto, que é o equivalente à blástula, por volta do 6º dia. E aí continua o processo de desenvolvimento embrionário, perfeito? Agora eu quero só te mostrar a reação acrossomial. Os espermatozoides vão encontrar essa parte, que é a chamada corona ou coroa radiata, que são células do folículo. Lembra do folículo? Aquela bolsa celular? Quando o ovócito saiu de lá, o ovócito secundário, saem parte das células do folículo em volta dele para proteger. Colados isso aqui, ó, que é a zona pelúcida, tá? Porque tem pequenos cíliozinhos aqui e uma gosma, uma cola biológica, tá? É a ZP, que tem umas enzimas aqui chamadas ZP2 e ZP3. O espermatozoide vem e começa a reação acrossomial, primeiro liberando enzimas, a hialuronidase, a acrosina, que vão desmanchando o caminho e vão criando uma capacidade dele penetrar a zona pelúcida. Aí ele tem enzimas que vão criar um complexo de ligação com a tal zona pelúcida e a membrana vitelínica. Aí as membranas do espermatozoide e do ovócito, que agora está concluindo a última divisão, vai virar óvulo, se fundem. Ó, o que acontece? Entra parte do flagelo e da peça intermediária que degeneram, vão degenerar, e aí o chamado pronúcleo masculino, que vai se fundir com o pronúcleo feminino, que agora já concluiu a última divisão meiótica. Então é verdadeiramente N. Aqui já era N, não tem essa história, né, de esperar concluir, já foi feito lá quando ele saiu pronto. Os dois vão se fundir e vão virar um núcleo 2N do ovo ou zigoto, né? Essa união dos núcleos é chamado de cariogamia ou anfimixia. Você pode estar se perguntando, Vila, por que nós humanos e boa parte dos animais não entra mais no espermatozoide? Porque quando começa essa fusão de membrana,
bolsas contendo os chamados grânulos corticais, onde existe cálcio e também há todo o movimento de cálcio para cá, tendem a gerar uma mudança daquelas enzimas de recepção, que são as ZP, ZP2, ZP3, e há um enrijecimento dessa membrana. Além disso, há uma concentração de carga positiva, cálcio, que também existe no espermatozoide. Então você tem uma alteração desta membrana, que passa a ser a membrana de fecundação, impedindo, tá vendo aqui, ó, que outro espermatozoide crie o complexo de ligação. Portanto, evitando um fenômeno conhecido como poliespermia. Tá? Isso aqui, poliespermia, não acontece em nós e na maioria dos animais, tá? Alguns animais, algumas variedades de ouriço do mar pode ocorrer entrada demais do espermatozoide, mas normalmente com apenas uma fecundação, uma união de núcleo também, tá? Então não temos poliespermia por causa desse mecanismo todo de fecundação. Ok, galerinha? Então isso finaliza o processo, finaliza a gametogênese e dá um ponto final a essa parte que nós chamamos aí de biologia celular clássica, ok? Daqui para frente agora você terá comigo e com o Denis parte de alguns assuntos dados pelo Denis, parte por mim, da genética. Então até a nossa próxima aula. Valeu, grande beijo a todos vocês.